Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso jeito de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre o nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora na Unidade FM. Todos os anos, mais de 43 mil crianças e adolescentes de até 17 anos ficam órfãos de pelo menos um de seus pais. Segundo o site Rádio Agência, São Paulo é o estado que mais registra órfãos no Brasil, seguido pela Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje, há 4.802 crianças e adolescentes aptos à adoção no Brasil e 36.331 pretendentes habilitados. O Biblicamente de hoje recebe a escritora Thaís Kroitor e o pastor Marcos Elias. Ambos são pais de crianças órfãos e têm experiência nesse assunto e vão compartilhar com a gente. Biblicamente está no ar. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Biblicamente. Tradicionalmente, nosso programa é de debates. Mais uma vez por semana, a gente dá uma pausa nos debates para trazer aqui temas importantes, e esse tema é de suma importância. Esse tema é um tema extremamente atual, é um tema que está gritando na sociedade brasileira. E dias atrás, meses atrás, eu estive lá na cidade de Andradina, pregando, atendendo uma agenda de pregação, e conheci por lá o pastor Marcos Elias, que tem um trabalho surreal nesse assunto do tema de hoje. Dias atrás, esteve aqui conosco, em mais um Biblicamente, a pastora Thaís Kroitor, que também tem experiência empírica, né, sobre o tema. O tema de hoje é adoção. Adoção. O cristão, como o cristão enxerga a adoção, a importância da adoção dos órfãos, a importância que a Bíblia dá aos órfãos na Bíblia, nas Escrituras, nas 4 linhas das Escrituras, e a importância que a igreja trata a questão da orfandade. E hoje eu convidei então essas duas pessoas que me influenciaram para essa produção, a produção do programa foi atrás, a meu pedido. A Thaís é mais fácil porque está aqui mais próximo, mas o pastor Marcos Elias são mais de 600 quilômetros que ele viajou para participar com a gente, mas a gente vai obedecer a regra do First Ladies aqui primeiro, as damas. Então, Thaís Kroitor, ela é pastora da Igreja Bola de Neve, aqui na cidade de Atibaia, na Grande São Paulo. É jornalista, se ela vier mais uma vez aqui, ela toma meu lugar, porque a voz dela já é a voz padrão de apresentação, de apresentadora. Então eu vou convidá-la uma vez por ano, se alguma coisa assim, senão ela toma meu lugar. Ela é jornalista, é palestrante, mentora de gestão e comunicação para igrejas, escritora de alguns livros infantis com princípios cristãos, e um deles é sobre adoção, a adoção de Jesus. Eu até peguei o meu que ela... na última vez que ela esteve aqui, está aqui, é um livro para crianças, e é muito legal, muito bem produzido. Thaís, bem-vinda mais uma vez aqui no Biblicamente, muito bom te receber. Obrigada, eu sempre respondo ao convite, e especialmente hoje de uma forma mais emocional, digamos assim, né? Porque a adoção, ela é com mais vontade, você tá aqui, né? Sim. Não que eu não tivesse das outras vezes. Mas esse é um pouco mais, é diferente. A adoção é um tema muito importante para mim, para minha casa. Eu tenho 2 filhos. Eu gerei o Miguel, que hoje tem 8, vai fazer 9 mês que vem. E em dezembro de 2010 chegou o João, com 10 anos de idade. Então a gente viveu por uma escolha. Muitos casais vivem o processo adotivo por conta de infertilidade, não há nenhum problema nisso, mas não foi a minha escolha. A minha escolha e minha do meu marido. Gerar eu podia mesmo, gerar. Mas preferiu... Agora os anos já se passaram, né? Mas assim, na época, eu podia gerar, e nós escolhemos, ouvimos a voz de Deus, uma direção e uma revelação muito clara para nossa família, que o nosso segundo filho veria por uma adoção, e uma adoção tardia. Seria gerado no coração. Exatamente. E a adoção tardia, né? Porque geralmente todo mundo procura bebês, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então o seu filho mais novo é mais velho. Exatamente. Quando veio toda a história... O caçula é mais velho. Quando veio toda a história da chegada do João, sempre foi muito conversado em casa e tal. E ele falou assim, não, tá ótimo.
4 anos de idade. Só que tem uma coisa, eu quero ser o primogênito. Porque quanto das experiências bíblicas, das histórias, fala, claro, você vai ser sempre chamado de primogênito. Não, os benefícios da primogenitura. Então ele é o mais velho, então ele gosta de falar que ele é o primogênito. Ele é o mais novo, mas ele é o primogênito. Muito legal, muito parecido com o Jacó também, né? Que exatamente. Que virou primogênito, mas era o mais novo. Vamos lá, com a gente aqui também, pastor Marcos Elias, que eu falei agora há pouco, lá da cidade de Andradina. Ele é casado com a Joyce e eles são pais do Luiz Antônio, Natanael e da Radassa. Ele é o pastor líder da igreja Koinonia, uma igreja linda, dá um Google aí, você acha, ou nas redes sociais, igreja Koinonia, em Andradina, e preside a associação cristã Servir, e é diretor das casas George Miller 1, 2 e 3. São 3 casas que recebem crianças, que lidam com isso. Dentro da associação tem o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, denominado Casa George Miller. As crianças moram nas casas até serem devolvidas às famílias de origem ou serem colocadas em famílias substitutas, porque quem dá a ordem é através do Conselho Tutelar, por exemplo, e a ordem judicial. Então a criança está em risco, por exemplo, o Conselho Tutelar vai lá e resgata essa criança e o juiz direciona essas crianças para as casas, uma das casas do George Miller lá que eles tratam. Ele também é pai através da adoção de 3 filhos e hoje carrega essa mensagem por onde vai a importância da adoção. Pastor Marcos, bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, muito bom te receber aqui. Muito obrigado, pastor César, muito bom dia, Thaís, um prazer, né, pastora, estar com você falando aqui, e a todas as pessoas que vai acompanhar o nosso programa, e se tornou uma causa para a gente também, né, nós também poderíamos gerar, não temos nenhum problema fisicamente, e tentamos por muito tempo e não conseguimos. A medicina diz que o nosso caso é 1 em 1 milhão. E nós entendemos... aqueles que tá tudo certo, lá certo, só não engravida. Não engravida. E aí nós decidimos, né, adotar e acabou se tornando... Os seus 3 filhos vieram pela adoção. Os 3 filhos. Quais são as idades? Luiz Antônio tem 7, o Natanael tem 5 e a Radassinha fez 1 ano agora. Muito legal. Thaís, você falou aqui sobre essa palavra, né, adoção tardia. Sim. A partir de quando é considerada uma adoção tardia? Olha, a gente tem um cenário que... Eu acho que é até importante falar isso, né? Primeiro que quando você quer adotar, com muita facilidade você já pensa e traz à mente um bebê, né? Um pequenininho ali, um bebezinho e tal. E hoje você tem essa população, na verdade, ela não fica dentro de um abrigo. Né? Os abrigos hoje, eles são casas de transição, como o pastor bem sabe. A grande maioria das crianças que estão nos abrigos, elas não estão disponíveis, aptas para a adoção. Elas estão aguardando o pai cumprir uma pena, uma mãe, um tratamento médico, alguma situação familiar de conflito, de problemas. Divórcio, coisa parecida. Exatamente, tal. Se resolver. Então, isso é importante dizer, porque muitas vezes você tem uma quantidade grande de crianças nos abrigos, mas elas não estão aptas para a adoção. Não estão disponíveis, exatamente. Porque ali é uma casa de transição. Das crianças que estão disponíveis para o processo adotivo, não tem criança pequenininha, com menos de 6 anos de idade, porque esse público de 0 a 6, ouso até dizer assim, de 0 a 7, mas de 0 a 6 com mais conforto, não fica 2 semanas num abrigo. Você tem uma demanda, você tem uma... Que a maior busca é por uma isso, busca, né? Um interesse, exatamente, dessa faixa etária, de 0. Na verdade, de 0 a 2 é o grande filé, digamos assim. Isso. Mas de 0 a 6 você ainda tem ali um público interessante. Mas a partir dos 7 anos de idade, já começa a ficar para ter dificuldade. O desinteresse pelos casais que estão nas filas, falar, mas de 7 anos exatamente. Já não quer. A partir dos 7 já começa a ter mais dificuldade. E é o grande volume de crianças que estão disponíveis hoje no processo adotivo nas casas de abrigo, nas casas de transição. Pastor Marcos, lá nas casas que o senhor preside, quantas crianças estão... Tem criança disponível para adoção agora, lá ou não? Nenhuma. Todos estão nesse processo de transição. Nesse processo. É interessante esse dado que eu atualizei hoje, ó, tem 35.561 pessoas pretendentes à adoção. Tem disponíveis 5.236
entre crianças e Eu adolescentes. nunca entendi porque essa conta não fecha, porque é muito legal ter mais pessoas querendo adotar do que para serem adotadas. Exatamente. Por que não zera essa conta hoje, por Justamente por causa disso que a Thaís está falando, né? A maioria dos pretendentes, eles sonham ter uma idealização dessa criança, desse bebê, né? Querem um bebê. Então, quando passa dos 7 anos ali, 8, 9, 10... Que é o termo da adoção tardia. Difícil, que é o termo da adoção tardia. Aí eles já tiram o pé, vamos esperar. Então você pega essas crianças, né, dentro desses números. Quem que está disponível hoje para adotar? São no Brasil, menos de 5 mil crianças ou jovens, adolescentes. Que estão para serem adotados e a maioria delas é tardia. Todos eles, na verdade. Você não tem criança pequenininha, numa faixa etária baixa, disponível para adoção, que não tem uma família disposta a receber essa criança. De olho já querendo. Porque é muito rápido, né? É um processo muito rápido. Não, primeiro que até o bebezinho tem a família base, né? Então, por exemplo, a mãe usa droga, o pai, sei lá o quê, cometeu um crime. Ou você tem uma entrega voluntária da mãe, exatamente. Tia, não sei o quê, então já diminui bastante. O que é interessante pensar? A adoção, dentro do processo brasileiro, no mundo, na verdade, é a última opção para uma criança. O sistema judiciário e toda a sociedade, ela vai forçar, não sei se forçar é a melhor palavra, ela vai conduzir, ela vai tentar levar essa criança para a família, para o parentesco ali. Sim. Não teve nenhuma pra não opção. Quebrar esse laço. Aí sim que tal. essa criança se torna apta para adoção. É a última opção, né? É a última opção. Pastor, é interessante, queria colocar um ponto. A igreja, se a igreja entendesse a doutrina da adoção, só a igreja, não vou nem falar brasileira, vou colocar o estado de São Paulo, só a igreja do estado de São Paulo. Nem todo o estado. Nem todo o estado. Cidades. Resolveria. Vamos arriscar. Quantos municípios nós temos? Eu acho que umas 600 e poucos municípios do estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo resolveria o problema da adoção do Brasil. Zeraria essa conta. Só a igreja. Mas você fala assim, entendêssemos a ideia da doutrina bíblica da adoção. Fala aí um pouquinho. Isso. Quando a gente vai para Tiago 1, 26, 27, a Bíblia diz que a verdadeira religião, assistir, cuidar, adotar órfãos, né, e os necessitados. E a igreja ainda não entendeu, ou a maioria, ou grande parte da igreja ainda não entendeu essa doutrina. Quando nós vamos para Romanos capítulo 8, todos nós fomos adotados. Sim. Então, qualquer cristão, eu não estou falando nem evangélico, né, qualquer cristão não teria dificuldade alguma para adotar uma criança, se nós entendêssemos biblicamente aquilo que é a doutrina da adoção. Então, um montão de gente que a gente fala assim, e você tem filho? Ah, não tem, mas eu tô na fila da adoção. Quanto tempo? 5 anos. É porque quer bebezinho. Exatamente. Isso. A média de espera hoje, a grande maioria dos pais cadastrados no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, habilitados, pais habilitados, pais adotantes, vamos chamar assim. Eles querem meninas brancas, sem irmãos e aparentemente sem doenças. Esse público, ele espera hoje no Brasil 6 anos e meio, mais ou menos, para você receber essa criança. Eu acho que é interessante pensar o seguinte também, pastor. Eu já entrei nesse lugar de julgamento desses pais adotantes. Que é o que eu tô querendo fazer aqui agora, já tô com raiva. Então. Mas não é por aí também, porque eles também estão ajudando, né? Porque assim, eu já entrei também nesse lugar de julgamento, falei, que absurdo. Como assim? Cristão, você não tá escolhendo arroz. Arroz integral, arroz arroz negro. Cor, tal. Eu quero não sei o quê. É um desafio você não entrar nesse lugar de julgamento. Sim. Porque a partir do momento que você tem uma família, que você tem uma pessoa disponível para adotar, a gente já tá colocando ali num grau de maturidade emocional, de maturidade social, acima da grande maioria que não tem esse olhar de misericórdia. Exatamente. Então, assim, é difícil também a gente não entrar num caminho de julgamento, porque é o óbvio, né? A gente conseguiria zerar a fila da adoção se tivesse um coração ou um entendimento maior de que as crianças com adoção tardia... Não tem bebê, pega o grande. Não tem bebê. Então, assim, as crianças mais velhas, elas estão disponíveis para adotar. Hoje você não julga. Hoje eu me esforço para me julgar. Hoje eu me esforço para julgar menos. Vemos, mas não julgamos. Tá bom. Pastor, por que será que há esse preconceito para adoção tardia? Eu acho que, eu vou dar aqui minha opinião, vocês que manjam mais. Há uma questão meio mítica, né? De que, não, mas aí crescer, já vai puxar o pai usa droga, então eu tenho medo e não sei o quê. Aliás, até para bebês, né? A pessoa tem medo de adotar, até mesmo bebês, com medo de que siga o caminho do pai que era bandido, ou da mãe que era usuário de droga, ou coisa parecida e tal.
existe isso no meio evangélico também? O crente também é místico nesse ponto? Eu acho que existe mais no meio evangélico. Sério? Existe, é um mito geral, mas dentro desse ambiente que nós chamamos de igreja, com certeza tem sim. E a nossa casa é prova viva disso, que é mito mesmo. Os nossos filhos, eu vou poupar alguns detalhes, né? Mas veio desse ambiente. Eles são irmãos? São irmãos, os três. Os três são irmãos. No meio desse tempo que nós adotamos os dois primeiros, a mãe biológica, ela teve mais uma, que é a Radassa. E aí, consequentemente... Fica mais fácil, né? Quando a pessoa já adotou os dois. Acho que imagino que o juiz, eu tô pensando, não sei, mas eu acho que tem uma preferência. Uma preferência, para não separar o grupo de irmãos. E, então, pastor, o que acontece? Os nossos dois filhos, os primeiros, eles não ficaram nas casas de acolhimento que eu sou diretor. Eles ficaram no abrigo municipal, que existia à época, não existe mais, que aí nós assumimos agora recentemente, faz menos de um ano. E era gerido pelo município, colaboradores, né, sem princípios e tal. E os meninos dançavam funk, os meninos, eles chegaram na nossa casa, a gente falou, meu Deus do céu, Deus deu 2 ovelhinhas pra gente aqui que precisa nascer de novo, literalmente. E com 3 anos agora, a gente pode falar isso com muita maturidade, assim, a transformação que nós vivemos através dos nossos filhos. Agora com quantos anos eles vieram, os maiores? O Natanael, o menorzinho, tinha 3 e o outro tinha 5. Agora tá com quase 8 e o outro com 5. Entendi. E agora, na Páscoa, foi interessante. O Luiz Antônio, que é o mais velho, ele expôs o tema da Páscoa lá na escola dele. E a professora ontem comunicou a Joyce, falou assim, olha, Luiz Antônio foi o aluno que mais soube falar da Páscoa aqui pra gente. Que legal, cara. Então, nós estamos vivendo dentro da nossa casa essa quebra de mito, essa quebra de paradigma. Posso, assim, abordar sobre isso, pastor? O que eu penso é que nós precisamos compreender com um pouco mais de clareza a questão da doutrina da adoção. Isso. Né? Assim, eu não conheço a história de todos os ouvintes e de todos aqui, mas é bem provável que a gente não vem de uma raiz judaica, de toda aquela questão ali da nossa origem e tal. A palavra fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Por meio da adoção. Isso. Então, o processo de adoção, ele começa em Jesus por nós. Exato. Né? E você pega as grandes histórias bíblicas, você tem Moisés, por exemplo. É muito interessante porque Moisés só foi quem foi porque uma mulher, que não era uma judia, era uma egípcia, ela com um amor incondicional olhou o bebê e a palavra fala que ela viu que não era egípcio. Talvez ele tivesse a marca da circuncisão, ou talvez fisicamente os traços, né? Ele fosse do diferente. Hebreu é diferente do Exatamente. Ela olha, ela fala, eu amo essa criança, eu vou trazer ele para perto. E ela instrui, ela ama, ela educa, e ele se torna um homem capaz, obviamente preparado por Deus, mas por intermédio de uma pessoa que resolveu amar de uma forma incondicional. Exatamente. Você tem Esther, né? Quando tinha da pobreza para a riqueza, Esther tinha princípios. Quem que deu esse princípio? Ela não tinha pai e mãe. No caso dela, ela era órfã, os seus pais morreram. Mas muitas das crianças que estão disponíveis para adoção, elas não têm essa história de pais que já faleceram. São pais vivos que não têm condições de cuidarem dessas crianças. Então, a Bíblia, ela permeia de Velho ao Novo Testamento histórias e princípios que nós só tivemos acesso ao plano da salvação porque fomos regenerados, justificados e adotados. Exato. E isso é muito importante. Nós pertencemos a uma família, somos diferentes, mas porque fomos adotados por Jesus. E a adoção espiritual, né, falando da doutrina da adoção, é muito interessante porque você pode ser um pai natural, biológico, né? Você pode ser um pai biológico de um filho que você não quer. Mas isso nunca acontece na adoção. Exatamente. Você pode ser um pai biológico de um filho que você quer, mas você não planejou. Exato. Não, muitos filhos no Brasil não foram planejados, são queridos, amados, mas não foram exatamente planejados. Sim. Mas nem isso acontece na adoção, porque na adoção requer planejamento, preparo, decisão, amor incondicional. Então, e você pode nunca ter ganhado uma alma na sua vida, mas se você adotou uma criança, você ganhou uma alma. Porque você tem ali a chance de discipular uma criança, cara. E isso muda tudo, né? Verdade. Isso muda tudo. Bom, eu quero também abrir o microfone para as perguntas. Você que já adotou, você que não quer adotar, você que nunca pensou nisso, você que... Eu tenho aqui hoje 2 pessoas com experiência na área da adoção. A Thaís também,
que eu a vejo como uma militante da ideia da adoção tardia, o que eu acho, inclusive, interessantíssimo a gente pensar, e o pastor Marcos Elias, também aqui com experiências empíricas, eles são pais adotivos. E você pode fazer a pergunta que você quiser sobre isso. Não fica com medo, mas se eu perguntar, vão achar que eu não sei o que lá. Pode perguntar. Então vamos abrir o microfone para você. Vou pedir para o Cláudio colocar aí na tela. Valeu, Cláudio. O telefone é 42 10 30 60. Você entra ao vivo comigo. Caso não queira se identificar, tá tudo bem. Se você foi adotado, por exemplo, e agora você é adulto e tal, você pode também contar a sua experiência. E também pelo WhatsApp, 984849988. Você pode mandar o teu áudio, a sua pergunta, através do áudio, no 984849988. Então tá aberto aí os microfones para você. Você pode falar ao vivo pelo telefone 42 10 30 60, sempre lembrando que é 011, ou manda o seu áudio para 984849988. Vamos lá. Você, Thaís, que já tem filho tem filho biológico antes da adoção. Sim. Dá problema? Porque filhos, todos deles, no biológico, vindo do mesmo pai e da minha mãe, já dá problema. Então, como lidar com os problemas que eu já sei que tem entre eles? Tem algum momento, ainda mais no seu caso, que o filho adotivo tem mais idade do que o biológico? Já deu aí saio faísca? Como é que lida com isso? Olha, é uma família de um pai e uma mãe e duas crianças, né? Dois meninos. O que eu penso e vivo é que caminha muito em relação ao coração dessa criança adotiva. No meu caso, assim como eu e meu marido queríamos adotar, queríamos um filho, essa criança também queria uma família. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas, que a criança ainda não vive um luto consolidado da família de origem. Então toca a campainha, é minha mãe que está vindo me buscar. Eu nunca vivi isso. Eu recebi o João, eu recebi o meu filho, ele já tinha essa estrutura, obviamente ainda em desenvolvimento, mas ele já tinha uma estrutura dizendo assim, esta é a minha família. Certo. Eu pertenço, meu sobrenome é difícil, né? Kreuter. Então, assim, eu sou um Kreuter. E ele falava isso abertamente na escola. Então, assim, esse é o meu pai, essa é minha mãe, esse é meu irmão, chato, que tem personalidades diferentes. Então, o meu filho, por adoção, ele é fleumático, ele é do bem, ele é tranquilo. Ele é zen. Nossa, mas muito. Ele tem essa personalidade. O meu filho, o primogênito, ele já é mais parecido com a mãe, ele já é mais ali. Então, o primogênito atrapalha um pouco, enche um pouco as paciências do mais velho. E ele, não, tá tudo certo, às vezes se posiciona, mas nada no que diz respeito a interferências de um ser biológico e outro ser adotivo. Na minha casa eu não tenho isso. Uma vez... Mas dá pau, né? Entre eles lá. Entre irmãos. Entre os seus irmãos, filhos. Sim, não, eu pelo com fato meu de ser irmãos, né? Absolutamente então, a minha normal. pergunta é assim, quando dá pau? Já teve que dar um presta atenção no biológico, dizendo, não fala isso. Na verdade, não é na questão da adoção. É tipo assim, larga de ser folgado. Entendeu? Porque ele é folgado. Mas isso é personalidade. E o mais velho, que é o meu adotivo, ele é, não, mãe, tá tudo bem. Eu vou falar, não, tem que se posicionar também. Não deixa ele né, montar muito em cima de você. Demorou pra ele começar a te chamar de mãe ou foi logo no começo? Não, no meu caso foi assim. Nós entramos dentro do processo adotivo, legal, isso é uma coisa importante. Isso. Crente faz tudo na legalidade. Porque quando você fala, poxa, eu quero adotar, vai aparecer, olha, a filha da fulana tá grávida, vai lá nos... Não faça isso. A adoção isso brasileira, né? A adoção brasileira que chama. Não faça isso, não comece um relacionamento, uma família, a chegada de um filho por meio da ilegalidade. Com brechas, né? Com brechas, exatamente, pastor. Faça na legalidade. Então nós fomos até a comarca da cidade que moramos e pegamos os documentos, juntamos. Casou de ser bem na época da pandemia, no nosso caso. Então, nós aguardamos a vara retomar ali os processos para abertura. As entrevistas, tal. Exatamente. O nosso processo para que a família estivesse apta para adoção durou 3 meses. Então, tem entrevistas presenciais com o meu filho pequeno, que tinha 4 anos, sozinho, psicólogo, assistente social, visita em casa, conversa comigo, com meu marido. Todo o processo. Estávamos aptos em 3 meses.
dentro do processo. E você tem o grupo de apoio. Sim. Você tem que participar de reuniões de grupo de apoio, que é maravilhoso essa oportunidade e é uma super dica. O que é grupo de apoio, pastor? Então, nós temos lá hoje chamado Flechas, né? Quero falar um pouquinho da nossa primeira conferência depois, se o senhor me permitir. Claro. Esse grupo de apoio ele é muito intencional. Ele ajuda essas famílias que são pretensas à adoção e ajuda famílias também que já adotaram a contar as suas experiências e passar pelas porque crises. Os problemas são iguais. Porque assim, o que a gente precisa trabalhar, eu acho que esse programa está nos dando essa voz, é que não pode ter romantização na adoção. Exatamente. Porque quando a criança ou adolescente ela vem para o lar, acabou, não é mais adotiva. Adotiva é só, a adoção Exatamente. É só o meio, ele se torna filho. É Até porque você pega lá a documentação dele, vai estar lá a hora que ele nasceu, como tivesse nascido da barriga da pessoa. Exatamente. Tem uma nova certidão de nascimento. É uma nova certidão de nascimento. Que legal. Com o nome dos pais adotivos. Eu não e não tem que lá. Muda a certidão. Muda tudo. É a doutrina da adoção bíblica. Exatamente. Muda tudo, cara. É legal. É uma nova vida. E aí esse grupo de... Como vocês chamam? Grupo de apoio. Esse grupo de apoio, por exemplo, eu tô novo nesse negócio. Aí ela já tem tantos anos. Daí, a gente vai trocando. Eu tô passando por isso. Exatamente. É um grupo de apoio. Isso. E aí, o que assim, dentro da minha experiência, quando que ele te chamou de mãe? A gente participou dos Tornamos Aptos. Veio em 10 dias a chamada, falou, olha, a gente tem uma criança que... Porque você quer a adoção tardia, então é mais fácil. Vai ser mais fácil. mais Mas rápido. eu não era próxima da fila. Isso é uma coisa interessante para falar. Talvez alguém nos escute. Falar, eu estou na 328 na posição. A minha família estava muito lá para trás. E por um conjunto de fatores, a assistente social entendeu que aquela criança era para mim. Era para minha casa. Também, né? Era uma interpretação de dados ali, proximidade, enfim, uma série de variáveis. Sim. E aí, quando nós fomos até a cidade em que ele morava, em que ele estava no abrigo, ele estava há 1 ano e 8 meses no abrigo. Quando nós fomos até a cidade, no fórum, a gente já vinha falando com ele pelo telefone, ficamos numa aproximação ali virtual, era pandemia. Sim. E quando chegou o carro do judiciário, assim, e nós estávamos aguardando, nós 3, eu, meu marido e meu filho menor. Já para pegar mesmo? Para conhecer. Para conhecer. O primeiro contato. Primeiro contato presencial. Sim. Ele olhou para ele e falou, oi, mãe. Meu Deus. Mano. Foi muito especial. Foi muito especial. Ele falou, só quem vive sabe. Aí foi muito emocionante, assim. Sim. No virtual, ele já chamou meu marido de pai. E a gente não sabia direito. Oi, tal. Não sabia direito, né? Porque era uma aproximação. Sim. A aproximação, não necessariamente, essa criança vai para aquela família que está interessada na ele criança. Já falou pai. Ele já estava conectado. Por quê? Uma das questões que eu entendo, assim, é as famílias adotantes entenderem se aquela criança quer a família tanto quanto a família quer a criança. Porque se você tem essa conexão de uma família interessada na criança e essa criança fala, eu quero essa família. Não bateu, né? Aí você tem maior facilidade no processo adotivo. Repito, existem crianças que não têm esse luto consolidado. Exato. Toca a campainha, minha mãe que veio me aguardando buscar. Tô aguardando alguma coisa. Eu tô aqui, mas eu tô só de passagem, minha mãe vai vir aqui, meu pai. E isso é muito sofrido. Cara, isso é muito desgastante para assim, todos os envolvidos. E isso acontece muito, infelizmente. Lá no nosso abrigo, nos 3, a gente trabalha muito essa questão com a equipe técnica. Tem uma psicóloga, uma assistente social, e a gente trabalha muito essa questão com as crianças para prepará-las, porque tem criança que ela tá lá, ela já está disponível para adoção, mas ela não quer. Sim. A gente costuma dizer que não é o pai que adota o filho, é o filho que adota o pai. Exatamente. Porque se ela a criança tá disponível para adoção, mas ela não quer. O coraçãozinho dela tá fechado, ela tem Porque, dores, ela tem trauma, abandonada. exatamente, marcas. É o luto que ela estava dizendo, não foi consolidado. Então, recentemente, nós tínhamos 2 crianças, 2 irmãos, um menino e uma menina. Essa menina foi a primeira moradora da nossa primeira casa. Ela chegou lá bebezinha, com dias, e saiu, o juiz liberou para a família depois de 1 ano. Ela ficou quase 1 ano com a gente lá. Voltou para a mãe voltou para as drogas e a menina voltou para o abrigo novamente. Ou seja, em 1 ano e pouco ela voltou para a própria mãe. Voltou para a mãe e depois a mãe caiu nas drogas, ela voltou para o abrigo de novo, pela segunda vez. Só que aí já Quanto tempo depois? 8 meses, mais ela ou ficou menos. 8 meses com a mãe e voltou. Aí já voltou, mas voltou debilitada, pastor. Voltou, já não andava, estava desnutrida, a menina doente. Só que aí já veio acompanhada do irmão mais velho. E esse irmão, o instinto da proteção, né, ele toda vez que a gente ia chegar perto dela, o que você vai fazer com a minha irmã? O que você vai fazer com ela? Você vai dar comida para ela? Você vai bater nela? Então, assim, ele criou esse senso de proteção. Ele tinha quantos anos? Ela tinha 1 ano e pouquinho, ele tinha 3 e pouquinho. E já... Caramba, ele já ficava com essa e olha que interessante, aí o juiz tentou alguém da família extensa, não conseguiu, ninguém quis, e aí foi para adoção. Só que o menino não queria.
E aí a nossa equipe entrou em cena e começou a trabalhar com ele, uns 6 meses, conversando com ele, usou o nosso exemplo. Ele não queria ele não queria que eles dois fossem adotados. Isso, eles queriam ficar no abrigo ali, porque a esperança dele é que a mãe um dia voltasse para buscar. Sim. Que é isso que a Thaís estava falando. É muito comum. E aí foi uma benção que ele entendeu. Eu nunca pensei nisso. Pastor, ele entendeu, em 6 meses ele entendeu isso, fez a aproximação com uma família, e assim, primeiro dia também virtual, que a família é aqui perto de São Paulo, já caiu na graça, chamou de pai. Resumindo, eles foram adotados e estão bem. Eles vão vir participar da nossa conferência agora em maio, a primeira conferência da adoção. Me fala dessa conferência, como que é isso? Dia 29, 30 e 31 de maio nós vamos fazer a primeira conferência de adoção. A gente não viu pastor. isso ainda e a gente quer iluminar esse tema. Especial. Onde vai ser lá em Andradina? Vai ser lá em Andradina, na Igreja Koinonia, gratuito. Vai estar com a gente lá fazendo a parte da música o pastor Antônio Cirilo. No primeiro dia, e a gente quer iluminar esse tema. Que especial. O pastor Eduardo Pires, aqui de Peruíbe, ele adotou 5 filhos. Eu tenho uma história ótima com ele. Ele vai estar com a gente. Eu tenho uma super história com ele. Depois você conta, então. O pastor Eduardo adotou 5. Uau. Mas ele já tinha um biológico. Ele tinha um biológico e adotou 5. Ele tem 6 filhos. Isso. E ele vai estar com a gente lá, um irmão precioso, assim, que tá iluminando bastante esse tema também. A minha história com ele é que eu morei muitos anos em Peruíbe, sou do litoral sul de São Paulo, nasci em Santos e tal, e eu não conhecia de Peruíbe. E aí, quando eu e meu marido entendemos que nós viveríamos uma adoção, nós fomos num grupo de apoio cristão do pessoal da Zion. A Zion tem um ministério chamado Cultura de Adoção. Fantástico, eu super indico o Instagram, Cultura de Adoção, com a Carla, esqueci o nome do marido dela, mas a gente foi numa reunião presencial. E quando a gente chegou lá, tinha técnicos do judiciário, famílias ali disponíveis, entendendo que a adoção faria parte da composição familiar deles, e o pastor. E ele contou a história dele. E quando ele contou a história, foi muito instantâneo, assim. Eu e meu marido falamos, a gente vai adotar tardio. Vai ser uma adoção tardia. A gente não tinha essa organização na nossa cabeça. Então foi ali, e foi junto. Falou, a gente vai querer o mais velho. Uau. É o mais complicado, a gente vai querer o mais velho. É isso que Deus chamou a gente. Então foi com isso. Que legal. Quando eu fiz, olha que interessante, eu fiz uma série de pregações na igreja local sobre a adoção, falando de Samuel com o sacerdote, falando de Jesus, falando de José, pai de Jesus, de Esther, tal. Cada domingo eu focalizei um personagem bíblico com uma ramificação. E depois eu transformei em livros infantis, que os 2 primeiros são esses daqui. Quando eu lancei... Eu vou te dar, esse aqui é seu. Quando eu lancei esse livro, a primeira pessoa que comprou esse livro foi o pastor, sem saber de nada. E eu fiquei muito emocionada. Eu falei, eu vou te dar o livro. Ele falou, não, já comprei e tal. Foi a primeira pessoa que comprou meu livro, foi o pastor que motivou. E ele é muito engajado, viu, pastor? Ele é dentro do estado aí, sim. Ele participa bem. Como é o nome, quem quiser acompanhar? Pastor Eduardo Pires. É uma boa sugestão para um dia. Legal. Sim. Muito bom, e ele é ótimo, bom comunicador também. Bom, tem que fazer um intervalo, já chegou perguntas, não já? Você pode mandar sua pergunta pelo telefone 4210 3060. O que tem aí é telefone ou é áudio? WhatsApp? Então dá para esperar um pouquinho, vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Pensa num programa abençoado. É esse, vai. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente, com César Cavalcante, na Unidade FM. Professor, se você ensina hebraico de um jeito fácil e rápido mesmo, duvido se você me ensinar alguma coisa relevante em 1 minuto. O desafio é importante. Mas que tal você aprender as vogais comigo? Vamos ver. A primeira coisa que você tem que entender é que o hebraico tem uma estrutura. Ele é da direita para a esquerda e sempre de cima para baixo. Na parte de cima você tem as consoantes. E essas bolinhas, esses tracinhos aqui embaixo, são as vogais. Então, consoante em cima, vogal embaixo. Bom, agora que você sabe disso, toda vez que aparecer um Tzinho ou um tracinho, Tzinho é igual a A. Tracinho é igual a A. Então temos 2 letras As. Tzinho e tracinho, a vogal é A. 3 pingos ou 2 pingos, pode ser assim na vertical ou assim na horizontal. 3 pingos, a vogal é E. 2 pingos, a vogal é sempre E. E por último, para a gente fechar o A, o E e o I, quando aparece um pingo é só lembrar da letra que tem um pingo, que é o I. Um pingo é I. Então vamos lá. Toda vez que aparece um pingo, a vogal que tem pingo é o I. Um pingo é o pingo do I. 2 ou 3 pontos, a vogal é sempre E.
tracinho e Tzinho, a vogal é sempre A. Tracinho, Tzinho, A, 2 ou 3 pontos E, um pingo é o pingo do I. Vou abrir a Bíblia aqui em qualquer página, por exemplo, caiu aqui numa página dos números. Sabendo que tracinho, Tzinho é A, vamos achar aqui na parte de baixo tracinhos, Tzinho. Tzinho aqui, Tzinho aqui, Tzinho aqui, tracinho. Isso aqui é a vogal A. Um pingo é o pingo do I, 2 pontos é a vogal E, 3 pontos a vogal E. Então você já tem o A, o E e o I. Tenta identificar aqui embaixo tracinhos e Tzinhos como A, 2 ou 3 pingos como E e um pingo somente como a vogal I. Deu para entender? Se você conseguiu aprender o A, o E e o I, ensinar um pouco mais de 1 minuto, imagina uma semana inteira de aula ao vivo durante a imersão Hebraico Fácil. Vai acontecer entre os dias 5 e 9 do mês de maio. Aula ao vivo, você pode assistir quantas vezes precisar, fica disponível durante 30 dias na plataforma e o valor é só R$ 150 para alcançar a alfabetização plena. Você vai aprender a ler, a escrever, a pronúncia correta, transliteração, tem material didático, tem várias surpresas e os melhores alunos ainda ganham presentes. Se você tem interesse, clique no link que está na bio aqui, ou se tiver algum link nessa página, um botão, é só clicar e participar. Te vejo do outro lado, lá na Imersão Hebraico Fácil. Começa no dia 5, termina no dia 9. Em uma semana você alcança a alfabetização plena em hebraico bíblico. Faça a sua inscrição. Estamos no terceiro lote, o valor é 140, eu falo 150 arredondando, mas é 149, não, 147, alguma coisa, 147 reais. Até o dia 30, agora, hoje é dia 25, hein? Até o dia 30 o valor é 147. Depois o valor fica o normal, que é 297 reais. Ainda é barato, você vai aprender outra língua. Então, vem aprender a língua original do Antigo Testamento. Faça a sua inscrição, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Então, vira aí e a gente volta já. Vai. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente, com César Cavalcante, na Unidade FM. Bom, estamos de volta com o programa. Hoje, adoção de órfãos. E eu tô achando, a gente tá no meio do programa, mas assim, como eu tô achando esse nosso bate-papo relevante, muito legal. Qual foi a última vez que você ouviu um conteúdo assim para você, né? Então, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Marcos, que legal. No intervalo aqui, ele me convidou para estar nesse evento dia 30 ou 31? 30. Dia 30 de maio. Eu vou tentar me organizar, eu acho que vai rolar. Desafio a Thaís aí também, é meio longe, viu, Thaís? Mas, cara, é muito legal. É bom que você vai rever o pastor lá, seu amigo. Bom, vamos lá. Perguntas do ouvinte. Solta aí a primeira. Vamos ver, tomara que seja uma pergunta que vale a pena a gente trabalhar. Vai. Olá, bom dia, pastor. Bom dia, os participantes aí. Tema muito precioso esse de adoção. Sou pai de uma menina de 7 anos, mas tenho no meu coração uma vontade imensa de adoção. Minha esposa já não tem essa vontade, mas eu tenho e sempre expresso essa vontade para ela. Minha pergunta é: como uma pessoa que já tem um filho natural deve agir com um filho adotivo, na criação e na forma de falar, se fala ou não se é adotivo para essa criança, para um dia ela não saber por outros? Como que é o trato dessa família agora? Cara, que pergunta interessantíssima. E aí não vale muito para a adoção tardia, na verdade, porque a adoção tardia a criança já sabe, né? Mas vamos lá, eu vou começar com o pastor Marcos, que pegou as crianças, a última bebezinha. E aí, fala, não fala? Fala. A gente sempre deve falar a verdade para eles, né? E a gente tem uma história bastante interessante com o Natanael, que é o segundo agora, né? No começo ele chegava e colocava a mão na barriga da Joyce e falava: mamãe, eu nasci da sua barriga.
eu nasci da sua barriga. Ela falava, não, filho, a mamãe gerou você pelo coração, né? E foi explicando ludicamente, ela é muito lúdica, minha esposa é muito lúdica, e foi explicando para ele. Hoje ele já não tem mais nenhuma fala nesse sentido, ele entendeu. O Luiz Antônio, que é o mais velho, também entendeu, porque a gente sempre comenta isso em casa, e a nossa orientação para os pais lá no grupo de apoio é justamente essa, precisa sempre falar a verdade, conscientizar essa criança. Eu sou super a favor de falar a verdade, porque se vai enganar uma criança, não tem como. Mas é uma pergunta que eu tenho, por exemplo, Thaís, beleza, a gente tem que falar a verdade, essa ideia, ele falou a palavra lúdica, né? É isso aí, você foi gerado no coração da mamãe, do papai, não sei o que lá, tudo verdade, tá tudo certo. Mas tem uma hora, para o seu filho que é grande, que tem que abrir o jogo, né? Sim. Então, por exemplo, ele vai chegar e falar, tá, me conta a história da minha mãe biológica, ou do meu pai. E aí você vai abrir esse jogo? Sim. O que é interessante pensar é que a criança adotada, a partir dos 18 anos, ela tem direito, pela lei, de pegar o processo dela lá no fórum e falar, deixa eu puxar essa história aqui. Qual que é a minha história? Qual que é o nome dessa mãe, desse pai? Ele tem esse direito legal. Mas, até chegar aos 18 anos, uma família que entende que a verdade é o que norteia e determina as ações, ela tem que trabalhar na verdade. Quando é muito pequenininho, é a história do coração. Exato. E cada fase da vida você vai entendendo ludicamente como criar... Acrescentando os detalhes. Exatamente, você vai acrescentando. No meu caso, o João chegou com 10 anos. E não veio um porrete santo de Israel e deu uma paulada na... Ai, esqueci de tudo. Óbvio amnésia, que não. Né? Não é assim. Mas a gente também não é assim. É porque 10 anos ele tem uma história. Ele tem uma história e ele tem memória. Assim como nós, quando chegamos aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Exatamente. O Senhor não fica jogando na minha cara a bolacha que eu roubei no mercado quando eu tinha 12 anos de idade saindo do colégio. Ele não fica lembrando as dores, as marcas o tempo todo. Ele vem com cura e restauração sobre mim. Com essas crianças é o mesmo caminho. Você escolhe. Eu tive muita dificuldade de entender essa questão de seleção de memórias. E a psicóloga que trabalha com o João me ajudou muito. Ela falou, Thaís, o João ele está aprendendo a escolher as memórias dele. Falou, você não fica lembrando o tempo todo de todas as memórias que compõem a sua infância. Tem muitas marcas, traumas que você eventualmente lembra, mas a maturidade e o amor e o perdão, a cura do Senhor, vem restaurando cada uma delas. É normal. Então não é que ele não lembra, é que ele guarda uma memória para que no tempo que ele tiver maturidade, essa memória seja restaurada, curada e trabalhada. Então não é o tempo todo vai lembrar do abuso, o tempo todo. Não é assim que funciona. Exatamente. Você tem uma família que abraça essa criança e adota com amor, e aí acho que é um ponto importante, amor e disciplina. Amor e disciplina. É a vara e o abraço. Exato. É assim que eu lido. Porque isso que você falou sobre as memórias, que essa gestão das memórias, né? Essa graça da adoção precisa ser muito marcante para que ele consiga transitar por isso. Mas é exatamente isso que a cruz fez com nós. É exatamente isso que Jesus faz quando nós nos entregamos a Ele e Ele lava. O que é lavar com o sangue do Cordeiro? É você não ter essa memória, essa dor, esse trauma falando por você. Mas ele está ali guardado. Você tem que puxar aquela gavetinha para um dia aconteceu isso. Poxa, um dia... Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me transformou. O seu filho, os mais velhos, eles têm algumas... Eles falam de vez em quando? O mais velho falava no início. Hoje já não fala mais. É igual lá em casa. Essa questão, igual já não fala mais. Igual lá em casa. No início, a gente passava, ir pra igreja, passava na frente do fórum, do TJ. Falei, pai, é o TJ, né? Ele sempre trazia aquela lembrança, a pracinha, que foi o primeiro encontro que a gente teve e tal. Ele sempre falava no início. Agora, o do meio, que agora o Natanael, nunca falou. É como se não tivesse existido. Já menor, né? Também. Menor, 3 anos, mas para ele é como se não tivesse existido. E eu acho que tem uma coisa da personalidade daquela pessoa. A personalidade daquela pessoa vai conduzir muitas coisas. Não necessariamente... Eles são diferentes. Assim como os filhos biológicos são diferentes e reagem de forma diferente. Os gêmeos são diferentes. Exatamente. Então assim, é porque é adotivo. Não, é porque ele é um fleumático. Exato. Entendeu? É porque ele é todo tranquilão. Tal. Não é porque ele é adotivo. Ele é assim. É o jeito dele. É o jeito dele. Tem aqui várias perguntas, questões. Por exemplo, Missão Vivifica. É o nome do canal que está aqui comentando. Tenho 3 filhos biológicos e 1 do coração. Não sei porquê, mas às vezes tenho a impressão de que meu filho do coração, talvez por razão de gratidão, seja mais amável do que o biológico. Hoje ele tem 36 anos.
Ele é um filho amável, maravilhoso, glorifico a Deus pela vida dele. Ele não é perturbado, e sim... ele não é perturbado, e sim o mais amável. Glória a Deus. Dos irmãos. O pastor Marcos conhece 2 dos meus filhos. É de Três Lagoas, é o pastor Paulo. Tá. O pastor Marcos conhece 2 dos meus filhos e todos eles são servos do Senhor, não sei o quê. Então, que legal. Será que tem esse negócio de que ele é mais carinhoso só porque você é adotado? Eu acredito que é personalidade, Eu né? acho que é personalidade. A gente, às vezes, coloca uma roupagem em que a adoção é a resposta para tudo no que diz respeito ao comportamento daquela criança. E não necessariamente. Né? Exato. Vou dar um exemplo muito claro, assim. O meu filho, por adoção, ele veio literalmente do nada, da rua, e agora ele tem um bom tênis, ele abre a porta da geladeira e, graças a Deus, tem leite, tem iogurte, tem fartura. Graças a Deus. Ele demorou um tempo para entender quem ele era nesse... Se ele podia pegar... Quem que era ele nesse Eu posso beber leite agora? Exatamente. Tem muito isso. Exatamente. Então, ele demorou um tempo. Quando ele entendeu... Que ele é dele também. Ele não pede autorização para abrir a geladeira e pegar uma fruta. Porque ele é nosso. Ele é da nossa família. Agora, ele precisou, porque ele agora tem 14 anos, então ele gosta de se vestir bem, ele é vaidoso. Ele precisou de suporte da família, do grupo da igreja, de jovens, do líder, da psicóloga, para entender a questão financeira. Porque ele não tinha essa noção, que as coisas custam dinheiro. Sim. Então sai do quarto, deixa tudo aceso. Não, né? Aqui a gente paga. Ele veio de um abrigo. Não é assim, entendeu? Então, essa composição, essa relação de valor, de dinheiro, eu não passei com o meu mais novo. Porque ele sempre esteve ali comigo. Sim. Então, ele sabe, embora seja pequeno, sabe o quanto custa as coisas. O meu mais velho, ele tá entendendo isso. Mas e o lance de... Vou fazer pergunta aqui, tá? Fique à vontade. E o lance, por exemplo, você pegou ele com quantos anos? 10. Com 10. De ver ele pelado, por exemplo. É um problema? Não. Pra ele, eu tô falando. Agora ele já é mocinho. Porque até o nosso filho mesmo tem vergonha da gente, mas... agora ele é mocinho, assim, tem a privacidade e tal. Sim, claro. No começo, acho que no primeiro final de semana que ele veio, não era pra definitiva ainda, veio pra passar um final de semana em casa, a gente devolveu no domingo à noite. O meu marido foi lá dar toalha pra ele e tal, e ele fechou a porta. E a gente observando, né? Falou, bom, ele deve ter sido instruído no abrigo por conta de... E tá certo, né? Tá certo. Exatamente. Quem que são esses doidos que estão aqui me recebendo? Então, mas depois... Sabe criança, seu filho, que sai... Mãe, cadê a toalha? Não sei o que. Exatamente isso. E tem esse negócio de que, tipo assim, ela tá adotada, ela vai adotar, tá aprovada, não sei o que, tem a criança, aí vai fazer o test drive primeiro, vamos ver como que a criança... E mais é sobre a criança, né? Aí o conselho tutelar, não sei quem, a psicóloga vai lá falar com a criança, e aí, como é que foi esse final de semana? Isso, eles vão... O fórum, na verdade, né? A equipe técnica, ela vai acompanhando a gente e a criança. Mais a criança do que a gente, né? Porque eu até notei que no começo, a nossa casa, a casa dessa criança, é um abrigo legal. Então ela saiu de um abrigo e ela foi para um abrigo legal. Uau! Aqui é um abrigo melhor do que eu tava, né? Não tem aquele senso do pai, da mãe, mesmo que chame a gente de pai e mãe. Mas não é uma instituição, né? Exato, é uma casa. Já é uma casa, já melhorou. Então, no início, tem essa questão sim da avaliação da equipe técnica, e é interessante que a equipe técnica, pelo menos da nossa cidade, que é uma cidade pequena e tem muita proximidade, a gente conhece as pessoas, né, os técnicos, e eles mesmos falam dessa transformação que eles veem, né? A última visita da Radassa foi agora, semana passada. Aí a técnica olhou assim, eu fiz uma pergunta, que é a pergunta que eu fiz para o juiz também. Falei, o que vocês sentem quando vocês olham e veem um caso de adoção bem sucedido? Porque um dos motivos que nós iniciamos o Flechas, o grupo de apoio, é para que não tenha devolução. Exatamente. Porque os nossos dois... Tem muito. Os nossos 2 primeiros filhos, eles foram devolvidos na primeira adoção deles. Então já foram tirados da família, foi pro abrigo. Aí vai para uma família, com 8 dias a família devolve. Mas por que isso acontece? Porque os pais adotantes não têm essa maturidade. Exato. Essa é a minha opinião. Exato. Não tem maturidade para entender o que estão vivendo. Um bando de frouxo, desculpa. E aí, Thaís, se você me permite, eu acredito assim, que não é só os pais adotantes. Eu acho que esse é um problema que... O sistema. A gente não se planeja para ser pai, para ser mãe. Aquilo que o senhor falou, são amados e tal, mas não foram planejados. Instruídos, nenhum homem, um jovenzinho ali... Qual é a maior razão, será, de devolução? Os conflitos. Não estão preparados. A criança... Não deu certo. O meu filho, por exemplo, ele é o típico fleumático.
O típico, assim, ó, do começo ao fim. Todo bonzinho, ele é amável, ele tem programação na escola para todo final de semana, que Mas todo mundo no tempo quer. dele, não sei o quê. Só que, quando ele chegou, ele me testou. Eu preciso saber quem que é essa família. Exato. Ele vai me testar. E é por isso que eu falo, um processo adotivo para dar certo na palavra é vara e abraço. É amor e é disciplina. Não é a casa da mãe Joana, não é, ele tem muito trauma. Não, é o amor que vai curar e a disciplina que vai trazer esses limites. Quando uma moça sai com todo mundo, não tem compromisso com ninguém. Mas a partir do momento que você tem compromisso, você tem segurança naquele amor. Quando você tem disciplina, quando você tem regras, você tem segurança naquele amor. Com a criança adotiva, com os nossos filhos biológicos, é a mesma coisa. O processo adotivo bem feito e que dá sucesso no Senhor, à luz da palavra, é amor e disciplina. Porque assim, a criança já tem o trauma da família de origem. Sim. E aí ele vai para uma clínica, uma casa de permanência lá, de transição. De lá ele vai para um lar. Aí vai dar, porque vai ter choque. Ele vai, não tem como. Sempre não tem como. Aí que tá. E quem é esse pai e essa mãe? Eles estão maduros E emocionalmente? se ele foi para lá é porque deu match, né? Sim, eles, exatamente. Em algum momento não sei o que e tal. Sim. E aí dá um problema. Aí a mãe vai lá e devolve. Cara, deve ser é muito difícil. Aí ele começa a se culpar, ele começa, então eu sou um problema. Tanto é que no nosso caso, o juiz ele demorou muito para liberar as crianças pra gente. Já tinha sido devolvido. Exato. Ele falou, não, a gente vai testar vocês no limite. É lógico. Testaram a gente E tá certo. Né? Certíssimo. E tem uma história muito interessante, pastor, que eu gostaria de falar, que a Thaís passou por isso. Quando você vai fazer o cadastro, é como se você estivesse mesmo escolhendo uma mercadoria. É horrível. É horrível. É sério? É horrível. Porque você tem que colocar... Você aceita a criança com Down? Isso. Você aceita criança com algum problema motor? Isso. Eu lembro que eu morava numa casa, na época, que tinha umas escadas. E era isso que a gente falou, não dá pra ter uma cadeira de rodas aqui. Exato. Então, crianças com alguma dificuldade de locomoção... Mas você se sente horrível, né? Porque é horrível, assim, é uma sensação muito esquisita. E no caso do nosso filho, o Natanael hoje ele grava vídeo, ele faz live. Natanael é um artista, mas ele não falava. E a técnica falou assim, o senhor tem noção de que esse menino, ele pode ser um Down, ele pode ser autista, ele pode... Que muitas vezes você não tem um histórico da criança. Não tem um histórico. E de fato, nós fomos fazer todos os testes, passamos, não tinha. E eu lembro que eu falei pra ela assim, eu não vou citar o nome, eu falei, técnica, o amor de Jesus que a gente vive na nossa casa vai curar esse menino. Com 2 anos e pouquinho, o menino faz vídeo hoje, grava, tira foto na igreja, é da mídia, já é da mídia. Exatamente isso. Então é isso, pastor. Cara, que legal, que legal. Pegar alguém aqui fazendo um comentário de crítica, que eu também acho interessante, ó. Thierry Souza, ele fala assim, essa doutora romantiza tudo, convivência já é outra coisa. Você acha que às vezes você está pintando o mundo coisa mais na convivência? Eu acho que não, eu acho que de forma geral falta conhecimento para a igreja sobre adoção. Porque uma vez que a gente tem conhecimento e entende o processo de adoção em Deus, quando essa família resolve adotar, ela entende primeiro no Espírito, primeiro em Deus, e depois você vai para uma prática que se torna mais fácil. Tudo é fácil? Óbvio que não. O meu filho não tem nenhuma doença neurológica. Mas uma coisa importante a ser dita é que não existe criança saudável para ser adotada. Não tem. Porque se ela chegou no processo para ser adotada, tem um trauma emocional, tem uma lacuna, tem alguma brecha espiritual, tem doenças físicas. Não existe criança. E você está se candidatando a ajudar a resolver também. Exatamente. Então, assim, não é fantasiar, é ser racional. Esse é o cenário. Como o tempo voa. Acabou o programa. Meu Deus. Acabou o programa. Pastor Marcos, quero te agradecer e também pedir mais uma vez que o senhor divulgue aí o evento que vai acontecer em Andradina. Eu tô quase lá, Tá quase dentro, tá 90%. Provavelmente estarei lá. Em Andradina. Fala aí quem quiser encontrar, por onde que acha, online também. Sim, nós vamos estar lá presencialmente na cidade de Andradina, 29, 30 e 31 de maio, primeira conferência de adoção. Vai ser transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Koinonia Church Oficial, e todas as informações estarão no nosso Instagram também oficial, Koinonia Church Oficial. E então, Koinonia Church Oficial. Isso. Então, @Koinonia Church Oficial no YouTube e no Instagram. No Instagram. E é tudo gratuito e bora, vamos lá. Tem que se inscrever ou é só chegar? Não, só chegar. Então, maravilha. Koinonia Church Oficial. Oficial, no YouTube e no Instagram. Legal, muito legal. Obrigado, pastor. Um prazer. Thaís, que delícia esse programa, cara. Muito legal mesmo. Obrigado por vocês dois, pelo trabalho que vocês estão realizando.
E quem quiser saber mais sobre isso, te procura, tem os livros, fala aí. Tem os livros. Eu tenho alguns livros infantis com princípios cristãos e 2 deles eu falo de adoção para as nossas crianças. Então, a adoção de Jesus, vou pegar aqui, pastor. Fique à vontade. A adoção de Jesus, a linda história de pertencer a uma família em amor e adoção. E Esther, cheia Mostra de aí na identidade. câmera ali. Opa, Ali, pronto. Esther, menina forte que sabia quem era, e a adoção de Jesus. Os 2 livros são ilustrados, lindíssimos, lindíssimos, para crianças, Muito bem feito falando de adoção. Então, no meu Instagram, Thaís, com THR, Croitor, ou no site também, que é a mesma coisa, Thaís R. Croitor. Exatamente, CROITOR, olha lá, exatamente isso. Thaís R. Croitor. Exatamente, no Instagram tem lá na bio como a localizar, e tem o meu site, que é exatamente esse endereço, .com.br. thaiscroitor.com.br. Exatamente. Pastor. Nós temos um link, né, que eu pedi para passar. Legal. Da Associação Cristã Servir. Nossa associação, ela tem muitos outros projetos. O serviço de acolhimento é um serviço dentro da associação. Mercado solidário, consultório odontológico, esporte, uma série de coisas. E tem esse link para quem deseja participar com a gente, algum tipo de doação, clica, já vai direto pro site. Associação Cristã Servir.com.br, vai lá, conheça o site e no barra doações você consegue fazer. E no link também na minha bio lá do Instagram, Marcos Elias Oficial, também encontra todas as informações. Marcos Elias Oficial. Marcos, né? Isso. Marcos Elias Oficial. Então siga aí, Marcos Elias Oficial, Thaís Croitor. É só Thaís Croitor? R. Croitor. Thaís R. Croitor. Também no Instagram. E dia 29, 30 e 31. 29, 30 e 31, partiu Andradina. Bora Porque lá, Thaís. maio tem um mês bem importante da adoção no Brasil. Tem várias datas comemorativas. Eu acho que é ridículo se a Thaís não for. Eu acho que ela tem Já que tá participar. Vamos conversar. Constrangimento coletivo. Vamos conversar Ao agora. vivo. Ao vivo. Tá intimada. Exatamente, tá intimada a participar. Pastor, lá. vamos fazer a sugestão do livro Adoção, Por favor. né? Queria sugerir o livro Adoção, do Dr. Russell Moore. É um livro fantástico. Você vai ler esse livro com lágrimas e assim, lê o livro que você vai sair adotando. Muito Legal. Vai ser bênção. Muito obrigado. Programa, assim, muito top, gente. Glória a Deus por isso. Conteúdo de, assim, profundo valor cristão. Então, compartilhe, dê o like, manda nos grupos aí, fica enchendo o saco de todo mundo até o pessoal entender esses valores cristãos. Eu tô ficando por aqui, mas às 14h tem o Bom e Velho Crescendo na Fé, então a gente volta às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente pensando biblicamente. Você ouviu pela Unidade FM um tempo para pensar biblicamente.